Salve, 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 salve! Chegamos, feliz 2026. Você que tá ligado aqui no nosso Pinga Fogo, que é o podcast de política do Mundo BA. Chegamos com mais uma temporada depois de férias merecidas para todos nós, férias daqui do podcast, porque continuamos trabalhando normalmente, o portal tá rodando em altíssima voltagem, mas todos nós estamos reunidos aqui para mais uma temporada. Aproveitar para dar o nosso cumprimento inicial a esses fofos que aqui fazem parte dessa bancada, começar pelo fofinho Rômulo Faro, editor deste portal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como foi você de ano? Tudo bem? Mais um ano e menos um ano. Rapaz, eu agora falo muito pouco na abertura para não tomar regulagem, então vou passar logo a fala para Fábio. Logo sua saudação inicial. Não vou apresentar o nosso convidado de hoje, vamos chamar ele aqui, nosso querido Fábio Lima, nosso mais novo malhado de Salvador, da comunicação baiana. Tá direitinho? Tá tudo em paz, rapaz. 2026 tá tão bom quanto foi 2025, tá uma maravilha. E agora sim, o nosso, como é que ele gosta de ser chamado? Funder, né? Funder. Ele gosta de chamar de Funder. Brincadeira. Funder do portal Mundo BA, Fábio Alberto de Lima. CEO ele não gosta, viu? Lembra? É Funder. É Fábio Alberto de Lima, nosso popular Betinho. O ano mudou e a resenha continua a mesma, né? Como sempre. Isso aí, bom. Mas que bom, vamos lá. Já que o ano mudou, vamos estabelecer as coisas direito, né? Primeiro, vamos deixar o coleguinha falar no podcast. Mas isso já estava combinado desde o ano passado. E você acabou de interromper de novo o outro. Tá vendo? É só praticar o combinado. Segundo. Isso começa por você. Segundo, respeita o founder. O founder. Ele enche a boca, founder. E terceiro, com grande prazer, vamos iniciar o ano com um amigo aqui, que na mesa, na bancada, que eu conheço há bastante verões. Em homenagem à cidade onde ele ocupou o primeiro cargo público dele. E aqui eu vou deixar você apresentar, até porque o host do podcast é você, eu sou apenas um convidado. Então você vai apresentar o meu amigo. Fala aí agora. Eu pensei que você tinha me rebaixado para holding, ainda bem que é o host. Agora como é host, mano? É holding. Inventaram um monte de palavra bonita para podcast. Se ele é fundo, eu sou host. Pronto. E você é o que, Oxa? Eu sou o abestalhado mesmo da bancada, vamos embora. Bora trabalhar aqui com muita alegria. Nosso primeiro convidado, Rômulo e Fábio, dessa temporada de 2026, líder do PP na Assembleia Legislativa da Bahia, o esposo de Dona Silvia, o pai de Sofia, não é? Ainda tem o menino que eu esqueci o nome dele. Felipe. O pai de Sofia e Felipe, o marido de Dona Silvia, deputado estadual de alto gabarito, líder do PP na Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Niltinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui a gente não tem tempo porque quem está no YouTube assiste a hora que quer. E é com muita alegria que a gente recebe você aqui nessa mesa de amigos e abrindo a temporada 2026 do Pinga Fogo. Matheus, é uma alegria. Esse clima já iniciando com grandes amigos, você, Fábio Lima, esse amigo e irmão de longas datas. Conselheiro também, vira e mexe, eu ligo para ele para ouvir alguns conselhos. Rômulo também aqui. Agradecer o convite e iniciar 2026 com o pé direito nessa mesa maravilhosa para a gente pingar fogo aqui no Mundo BA. E temos muitas coisas a tratar, porque estamos em ano de eleição e já estamos, daqui a pouco o mês acaba, tem lavagem do Bonfim na quinta-feira, esse programa está indo ao ar na quarta, e amanhã, na quinta-feira, tem lavagem do Bonfim, que é termômetro sempre termômetro político para a eleição de outubro. Então, Rômulo Faro, comece, por favor. Você me ligou hoje, 6h15 da manhã, não foi dizendo, Rômulo, rapaz, irmão, eu soube aqui que Niltinho está se articulando para ser presidente da Assembleia. 6h14. 6h14. 14. Aí eu disse, rapaz, vamos perguntar ele hoje? Vamos. Eu aproveitar a oportunidade. Você já começa apertando o cara assim, sem abraçar. Sem abraçar. O nome é Pinga Fogo, vamos fazer Pingar o fogo. Boa pergunta. Primeiro, a gente vai passar por uma etapa fundamental em pensar presidência da Assembleia, que é as eleições de 2026. Eu tive algumas oportunidades de
de participar do debate da presidência da casa. A quem acompanhou a legislatura passada, fui ali pré-candidato contra Adolfo Menezes. Vivemos momentos bacanas de diálogo com os colegas, apresentando projetos, pensando na Casa Legislativa. Mas naquele momento a gente acabou recuando, apesar de dado momento até ter exercido um favoritismo. E posterior a isso, no pós-Adolfo, o nome acabou também sendo ventilado nesse momento que pensava qual seria um novo nome, mas já posterior, já nessa legislatura, a gente naturalmente enfrentou mais dificuldade, um PP, partido que não estava na base do governador Jerônimo, como não está ainda o partido, né? Quem ingressou na base foram os deputados. Então, nessa legislatura, a gente acabou não colocando em momento algum o nome na disputa, acompanhando, contribuindo, apoiando. Posso dizer que pude apoiar junto com o nosso grupo, o grupo que eu represento da bancada, o nome de Ivana Bastos. Eu enxerguei ali também um grande momento, né, para a Assembleia Legislativa em poder eleger pela primeira vez uma mulher representando a casa. E a gente precisa fazer a política também pensando nesses movimentos, que é a forma também de incentivar. Então, pensar em legislatura, em ser presidente da casa, primeiro que nesse passo, Ivana ainda tem a condição, né, de buscar uma reeleição, caso continue como deputada estadual. A gente sabe que Ivana é um grande quadro na política aqui nossa. Ivana é uma deputada, a deputada mais votada da Bahia, não é? Isso. A deputada, entre todos os 63 deputados, ela foi a mais votada no estado. Ela tem uma grande relação com o senador Otto Alencar. Isso a fortaleceu muito também, credenciando a presidir a casa. Dado o tamanho do PSD, a relação do PSD histórica com o PT aqui na Bahia. E a gente sabe que Ivana pode hoje compor qualquer espaço, dentro inclusive do PSD. Então, a gente não sabe como vai ficar a configuração de Senado. Coronel é o candidato, se não Ivana. Assim, a gente tem ouvido isso, falando aqui mesa aberta. Então, a gente não sabe qual serão os próximos passos. Mas de certo é que ela está fazendo um excelente trabalho presidindo a Assembleia. Trabalho esse que tem sido reconhecido, os deputados têm falado isso internamente e publicamente também. E acho que ela se credenciará, reeleita deputada estadual, a buscar mais uma reeleição, porque cabe estar dentro do cenário. Caso não seja, aí a gente vai entrar na discussão. Eu nunca escondi, né, de que há um desejo, mas um desejo que jamais se tornará uma obsessão. Eu acho que a presidência da casa são momentos, são cenários que atribuem a você a condição de ser ou não, entrar ou não na disputa. Isso envolve força de partido, grupo político, principalmente o apoio dos parlamentares na casa, o apoio muitas vezes também do governo. O governo, e aqui até parabenizo o governo do estado, não vem se metendo nas últimas eleições da casa, vem permitindo que esse debate seja construído dentro também da casa e da força dos partidos. E eu acho que isso será mantido dessa forma também. Hoje, eu, sendo muito sincero a vocês, não penso na disputa de presidência da casa, porque a gente sabe que todo processo eleitoral é sempre um caminho difícil, é sempre um caminho de muita luta. Eu fui um dos deputados mais votados na última legislatura, com quase 90 mil votos. Tenho batalhado muito para manter as nossas bases, para fortalecer ainda mais. Em todos esses municípios que eu represento, eu tenho focado exclusivamente nesses últimos anos em servir as cidades, atender as bases, atender os municípios, ser reconhecido em cada uma dessas cidades. E esse é o ano que a gente vai intensificar mais isso. E, claro, vencendo a eleição, aí um próximo passo que a gente precisa, não só me eleger deputado estadual, mas eu preciso também consolidar, contribuir nessa consolidação do trabalho do governador Jerônimo Rodrigues para que ele se reeleja governador, para o presidente Lula se reeleger também junto à presidência, para que a gente continue fazendo o principal. Ser presidente da Assembleia é uma consequência de um trabalho, de um movimento, de uma articulação.
Não dá para antecipar, jamais, porque se você imaginar favoritismo, eu cheguei a ter o favoritismo na legislatura passada, durante 2, 3 semanas, as pessoas davam como certo. Sem dúvida. Eu me elegeria presidente da casa, mas eu sou um político de grupo. E uma coisa que eu gosto muito de destacar é que eu nunca tomo as decisões pensando só em mim. De forma muito clara, a gente pode falar o movimento que a gente tem feito da bancada do PP. Nós temos caminhado juntos, esse é o meu perfil. Então, assim, eu não quero me tornar presidente sendo apenas pela minha vontade. Mas tem que ser dentro da coletividade. E ainda dentro da presidência tem um lance assim, todo mundo sabe, a vaga da presidência está ali no PSD, né? Desde Adolfo e tal. E aí, e todo mundo sabe, também nessa negociação aí de coronel, já ventilou-se de Ângelo Filho, meu amigo, a quem eu mando até um abraço, e Ivana também, que eu gosto muito, manda abraço, que Ângelo poderia, dentro da composição, virar presidente. Só que aí vira o mesmo argumento, né? Porque coronel tem, em tese, direito à reeleição e Ivana também. Perfeito. Então, esse jogo, eu acho difícil descortinar ele antes da eleição, propriamente. Perfeito. Da eleição de deputado. Porque está muito imbricada a situação de coronel. O que é que vai acontecer com o coronel? Porque talvez, dentro do PSD... Não, com certeza, dentro do PSD, Ivana é o nome. Hoje. Sem dúvida. Não é isso? Sem dúvida. Então, assim, o que é que vai acontecer com o coronel? Entra numa negociação essa possibilidade de Ângelo Filho? Não sei. Então, acho difícil. Acho que Niltinho, o que bem ele falou, durante um tempo foi favorito de ocupar aquilo ali. Niltinho é um cara que é sempre bem quisto pela situação e pela oposição também, que é importante naquela casa, né? Também você ter o apoio também da oposição para a eleição de um presidente, uma presidente. Então, assim, acho que é difícil prognóstico. O fato é que você... tem sempre seu nome ventilado. Há alguns anos. Verdade. E aí tem 2 pontuações que eu quero fazer, porque são importantes. A primeira, lembrando que Ivana é presidente da Assembleia até fevereiro de 2027. Sim. Ponto 1. Ponto 2, chamar a atenção, você falou, Nilton, que você teve 88 mil votos, mas chamar a atenção, Rômulo e Fábio, e você que nos dá o prazer da sua audiência aqui no Pinga Fogo, onde quer que você esteja, aproveitando para pedir para você acessar portal mundoba.com.br, você acessa e fica muito bem atualizado. Aliás, estamos numa crescente de audiência muito importante, viu? É o seguinte, o outro ponto. Nilton fez um movimento, e você falou desse movimento e não entrou em detalhes, mas é importante que a gente fale o seguinte: você teve 88 mil votos. Você se tornou o líder do PP na Assembleia. E mais do que isso, você encabeçou o movimento de manter os deputados do PP fiéis ao governo do Estado. Então, enquanto o PP rachava, você manteve a bancada alinhada como líder em torno do governo Jerônimo Rodrigues. E isso, politicamente, o movimento que você fez e articulou, e continua articulando, lhe credencia para ser presidente da Assembleia. Talvez até numa terceira via. Obviamente que Ivana tem a preferência porque ela está no cargo. E porque pelos votos que ela tem, não que você não tem... Pelo contrário, quem tem 88 mil, pode trabalhar para ter 120 nessa eleição. Isso aí a gente está chutando. Mas eu estou dizendo, chamar a atenção pelo movimento que você fez, inteligentemente, que lhe catapulta para ser presidente da Assembleia. Não é? Num futuro, talvez, você é novo, você pode ser daqui a algum tempo. Mas obviamente que quem está no cargo tem a preferência. Até porque Ivana, além de ter sido a mais bem votada, ela é uma mulher com grande expressão, ela é habilidosa na presidência, bastante habilidosa. Então, assim, não é... Ela tá bem, né? Ela tá bem. Então, caramba. Tá bem. Ela tem, sem dúvida, uma larga vantagem pelo conjunto aí do que foi dito aqui. Não só pelo peso eleitoral que ela tem, é a deputada mais votada, o partido, que eu acho que assim, essa questão até da votação
não menor. pesa tanto, não, pesa muito pouco. É muito mais a relação, a força de partido. Nesse caso específico, ela indo para uma reeleição, ela tem uma larga vantagem. O bom trabalho que ela está fazendo, né? A casa tem reconhecido, ela tem mudado a cara da casa também legislativa. Eu não falo só a relação com os parlamentares, com os colegas, mas também mudando um pouco a cara, dando um toque também, né, de uma mulher que cuida mais das coisas, muitas vezes com mais propriedade, com zelo do prédio público. Não que eu não estou nem fazendo crítica aos que passaram, mas ela tem atingido muito esse olhar e tem mudado realmente a imagem interna da casa, o cuidado com o prédio público também, o cuidado com a relação com os servidores. Então, tudo isso pesa a favor dela. Essa relação que a gente tem, como o Matheus falou aqui, com relação à bancada, isso aqui eu só tenho a agradecer, porque eu tenho grandes deputados que caminham junto comigo. A gente, desde o primeiro momento aqui, do início dessa segunda legislatura nossa, no meu caso, segunda, e alguns até na primeira e outros até mais experientes, a gente sempre se posicionou em tomar decisões de forma coletiva e, é claro, prevalecendo a vontade da maioria. Então, toda e qualquer posição que a gente quer tomar, a gente senta na mesa, discute e segue uma posição escolhida pela maioria. Pode, em alguns momentos, não ser a minha vontade. Não é só o Niltinho pensa desse jeito, mas a maioria pensa diferente. Eu acho que tem uma frase bem bacana que eu ouvi quando ingressei na Assembleia, que me marcou muito, que diz o seguinte: cai-te tu. Fora de bando vira comida de onça. Exatamente. Então, esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive na primeira legislatura. Isso aqui, quem me ensinou essa frase foi meu querido colega Pedro Tavares. E ele me disse: olha, vou lhe dizer isso, se você não entender ou nunca ouviu, guarde para você, porque você, não tão longe, irá lembrar e entender. E realmente é um pouco disso, né? Quando a gente consegue ter a confiança dos pares, ter a confiança dos colegas na casa, eu acho que o que fortaleceu, principalmente na legislatura passada, do nosso nome foi um pouco disso também, tinha a confiança da casa, do governo também. Não adianta a gente imaginar que o governo com 2/3 da casa, como teve na legislatura passada e hoje o governador Jerônimo tem também, dizer que a vontade, a posição do governo não pese também. Claro. O governo não costuma entrar na escolha, mas o governo tem um peso importantíssimo no veto de um nome. Então, quando há um veto ao nome, um nome específico na casa, isso naturalmente pesa para que esse nome não consiga avançar. Eu já passo a palavra para Rômulo, que vai fazer uma outra pergunta, mas a gente que cobre, Rômulo, antes que eu fazendo isso, que cobre o dia a dia das casas legislativas, tanto Câmara como Assembleia, a gente sabe que o cara, para se destacar, ele precisa ser muito bom de articulação. Mas a partir do momento que ele bota a cara para articular, ele corre um risco. Ou ele articula bem, ou então ele dá um tiro no pé se ele não souber articular. E a gente já viu muita gente cair por não saber articular. Colocar a cara para articular e na hora H não saber articular e cair do cavalo. Então, ou você sabe articular, bota a sua cara e articula bem, articula direito para poder crescer, ou então, ou você fica lá na sua, ou então você dá um tiro no pé, não é isso? Então, é só para chamar a atenção desse movimento aí que a gente está falando, e você falou de movimento de bancada, que hoje está todo mundo fechado em torno do grupo do governador Jerônimo Rodrigues e vai apoiar a reeleição dele a reeleição no pleito de outubro, Rômulo Faro. E o PP tem uma particularidade aí, não esqueçamos, né? Que desde o início da legislatura de vocês aí, João Leão, né? Isso. Nosso querido amigo Cacá Leão, são terminantemente contrários ao governo. E vocês, deputados, mantiveram com muito jogo de cintura aí a relação, né? Pesando a conta. Não fizeram inimigos com seus correligionários e estão aí com o governo. Mas, Niltinho, só aproveitando aqui o ensejo ainda de partido e tal, tá chegando a janela partidária, né? Em abril agora. E é outra movimentação intensa também, né? E aí você vai trocar de partido, fica no PP mesmo. Você falou, Romulo, algo que é bem interessante, né? Mesmo com pensamentos diferentes dentro do partido, sempre houve um respeito grande. E aqui eu quero destacar também a posição de Leão e de Cacá Leão. Todos os dois sempre respeitaram a nossa decisão. É um partido que, digo com muita sinceridade, eu
me corta o coração em sair do PP, porque é um partido que eu sempre fui muito bem acolhido. Eu tive a oportunidade de participar, contribuindo com a juventude do Progressistas. Pouca gente sabe disso, mas já fui presidente do PP Jovem Salvador, fiz parte da executiva estadual do Progressista Jovem, à época com o Mário Negromonte Júnior presidindo ainda antes de ser deputado. Então a gente tem uma caminhada, tem uma história, tem amigos dentro do partido. Outro grande amigo que eu quero destacar aqui, Jabes Ribeiro. Então, assim, a nossa saída não é uma decisão que está saindo do coração. Infelizmente está tendo que ser pela razão diante de um cenário onde você teve a federação, ou está prestes a ser formado oficialmente, a federação entre PP e União Brasil. Agora, assim, a política, ela, como diz, é que nem nuvem, né? Eu tenho já ouvido movimentos muito fortes, a exemplo de o presidente nacional do PP está dialogando com o presidente Lula. Senador Ciro Nogueira. Ciro Nogueira. Então, Ciro Nogueira pode vir para o governo. E como é que ficará a configuração aqui na Bahia, caso isso aconteça? Vai ser mantida a federação? Então, são mexidas de tabuleiro que você não tem como... E você já tem conversa mais adiantada com algum partido aí? Já tem algum preferido? Olha, eu tenho partidos que eu tenho um carinho enorme. Vou dar um exemplo. O PSD é um partido que eu já ingressei, já fiz parte do PSD. Eu, quando fui secretário no município de Madre Deus, foi exatamente no período que foi criado o PSD aqui na Bahia. E eu tive a honra, pela amizade que sempre tive ao hoje senador Otto Alencar, à época vice-governador, eu fui um daqueles que ele convocou para ajudar a fortalecer, a levar o PSD para aquela região de Madre Deus. Então, eu tenho uma relação também de carinho, de identidade, de amizade, de admiração ao senador Otto. É um partido que eu nunca escondi o desejo de voltar a fazer parte. Acho o partido forte, um partido também que dialoga bem entre os deputados, você não vê muitos conflitos internos, porque a gente sabe que todo canto sempre tem um probleminha aqui e ali. É claro, um partido grande vai ter divergências de pensamentos, mas é uma possibilidade. Mas dentro do que a gente tem buscado, que é caminhar em conjunto, é o meu compromisso com os demais colegas, a gente continuar todos de mãos dadas. Vai todo mundo. Vai todo mundo Vai do todo mesmo partido. mundo do mesmo Todo mundo partido. do mesmo partido. Então, a gente... Esse é o movimento que a gente estava falando. São os 4, né? São os 4. Somos 4. Diga aí quem são os 4 para quem está nos assistindo agora. Além, é claro, do deputado Niltinho, Da que tá aqui liderança. falando, o deputado Eduardo Salles, o deputado Antônio Henrique Júnior e o deputado Hassan. Então, são 4 deputados que combinou desde o início que a gente se manteria unido, seja na manutenção dentro do PP ou na eventual mudança, que é o que está caminhando a passos largos. E lógico que os 4 juntos não é uma tarefa também tão simples. A gente não encontra um leque onde todos os partidos da base do governo estão à disposição, porque você tem divergências regionais. Um deputado aqui tem uma divergência com um deputado de uma região, que é a mesma região, que está em outra agremiação, em outro partido. Então, isso acaba funilando. A gente conversou com o Podemos, conversamos com o PDT de Félix Mendonça, conversamos com a senadora Lídice da Mata, e entre esses partidos, com o próprio Gedel, nos MDB. fez o convite também, o MDB, mas dessas conversas, a que mais tem avançado na posição de caminharmos os 4 juntos, tem sido o PSB. Tivemos a oportunidade de conversar com o João Campos, o presidente nacional do partido. Prefeito de Recife. O atual prefeito de Recife, presidente nacional do PSB. Ele tem um projeto bem interessante para o partido, de mudança, de dar um novo olhar ao partido, vamos botar um retrofit, né? Dar uma nova roupagem. Aí. João Campos, que só para a gente complementar e sem querer lhe interromper, já lhe interrompendo, João Campos que é tido como um dos possíveis sucessores do presidente Lula depois, em 2030. Claro que ele não é do PT, mas ele é de uma esquerda, né? Então, isso pode vir. Ele é um cara muito novo, vai ser candidato agora provavelmente a governador e lidera todas as pesquisas. Então, Filho do saudoso Eduardo Campos, que também Campos. era um virtual sucessor de Lula. E conseguiu uma coisa importante, Fábio. Trouxe Marília Reis Prima, que era brigada, agora
pro campo dele. E o presidente Lula tem um problema muito grande, um problema bom lá no Pernambuco, porque Raquel Lira, porque a atual governadora Raquel Lira, né, não é Raquel Lira o nome dela? Raquel. Vai ficar no palanque de Lula, porque ela é PSD de dado e provavelmente fica no palanque de Lula. Se Lula, de todos os estados do Nordeste, ele tem maior proporção de voto na Bahia e em Pernambuco, ele deve fechar a tampa estourada aí em Pernambuco. Verdade. Com os dois palanques Só o aí. O Ceará que tá meio... Aí o Ceará é um problema pra ele, porque tem Ciro Gomes candidato agora, né? Ciro governador. Ciro governador e o atual governador não é bem avaliado. Exato. Tanto que muita gente cogita a volta de Camilo Santana pra poder bater de frente com... Ciro. Mas não vamos pro Ceará, não. Vamos voltar pras bandas de AK. Não chegamos nem em Brasília. Nem Brasília ainda, mas faça a sua pergunta. Não, vou deixar a Rômulo terminar a pergunta. Você tem complemento? Vamos lá. Ótimo. Então eu vou fazer a minha. Era a janela partidária. A Hilda se chateou com a gente que não consegue fazer os cortes. Não, mas agora ela vai fazer. Isso é uma promessa. Vai dar certo, isso é uma promessa de 2026. Você falou de bancada e tudo. E aí você falou de Hassan, me lembrou Jequié. E Jequié me lembrou Zé Cocá. E aí a gente sabe que Zé Cocá está praticamente fechado com o governador Jerônimo Rodrigues. Zé Cocá que teve mais de 70% dos votos agora na eleição. Agora não, da eleição de 2024. 90? Mais de 70, 90, exatamente. É porque quando o repórter não lembra, ele fala assim, joga, né? Mais de 70, mais de 70. Aproximadamente, pois é. Nós temos aqui nosso estatístico. Nosso Fábio Alberto. Fiel aos números. Fiel aos números, Fábio Alberto. Nome de príncipe eu, né? Fábio Alberto. O Fábio, eu já falo o nome do meu filho. Como é mais nome? Fábio Alberto de Carvalho Lima. De príncipe de Jeremoabo. Que tem de nome de ousadia. Nome ousadia. Aqui, ó, votado lá em minha cidade. Jeremoabo. Você tem voto em Itaberaba? Itaberaba não. Aí, tá Não, vendo? aí, Tá errado isso, minha terra. Não tinha, até a gente fechar hoje. Tá certo, Ditinho. Beleza. Aí, vamos lá. Você é um querido amigo. Aliás, quando eu convidei, ele se propôs logo. Ele falou, vou sim, vou logo. Agora, né? aproveitar e mandar um abraço pra Pedro Castro. Pedro Castro. Que Pedro é um Nosso entusiasta assessor, desse Pedro do Castro, Pinga-Fogo. Queria também articular com o Niltinho agora. Pedrinho, um beijo. É o carioca que eu mais gosto. Eu te amo, Rômulo, eu te amo. Fala, Rômulo. Apertador de mente. Eu te amo, Rômulo. Tudo bem, irmão? Como é que tá, cara? Rômulo é o cara que imita melhor as pessoas que eu querido conheço. José Garcia Pedro de Castro. Um dia vem aqui, viu? Bater um papo com a gente aqui, E viu, o Pedro? curioso é que... Fábio gosta muito de Vou você, contar viu? uma piada que só ele vai entender. Você Como sabe é que quem é grava um aquele- Pinga-Fogo se a Hate Mondays, Pedrinho? Que eu tinha essa menina que eu odiava segunda-feira, né? Você E sabe eu quem é conheço que pelo vem mais de aqui? 20 anos, Você pô. sabe quem é que vem aqui? Vou chamar ele pra ver se ele Quem? vem. Luiz Fernando Lima, você vem Não, aqui? já convidei. Não, Aí, Fábio, não, já eu vou convidei. falar com ele aqui agora. Já Luiz, convidei. vou falar com ele aqui agora. Luiz Fernando Lima, você vem, Luiz Fernando? Fábio é fã de Luiz Fernando Lima. Rodrigo Daniel e Rodrigo Silva. Daniel Silva. Agora, E Vitor Pinto já veio. Vitor quer dizer, Pinto já veio. Lula é um problema, que Lula, além de ser Lima, que é meu sobrenome, ele nasceu no mesmo dia que eu. Mas eu vou chamar ele agora. 7 de agosto. Você quer ver? Chama aí. Boa noite, Luiz Tá Fernando. Boa noite, Luiz Fernando. Você vem? E aí, Mateusão, como é que tá, cara? Firmeza, irmão? Nunca perdeu o sotaque paulista em 30 outro. anos de Bahia. É outro paulista baiano. Romulo imita muito bem. Grande cara. Luiz Fernando, um abraço, meu irmão. Vai, Corinthians! Tá bom. Vamos lá. Vamos voltar. Acabou o momento galhofa. Acabou o momento acabou recreio. a gaiatice. Acabou a chacrinha, como Lá em diria minha Piripiri, avó. a gente fala que é gaiatice. Acabou a gaiatice. Minha avó falava assim, vai dormir, rebanho de cachorro, que amanhã eu acordo cedo. Falava assim. Seguinte, Posso apertar ele? Não, pera, deixa eu terminar, que aí você aproveita Não, aí. a esculhambação. A esculhambação. Foi mal, desculpa. Deixa eu fazer a minha pergunta. Perdão. Você promete e não cumpre. Perdão. Você mesmo deu pito e agora tá aí, passando por cima. Seguinte. Zé Cocá tá fechado, ou quase fechado, pelo que você tá vendo aí do cenário. Outro nome importante que até agora disse que só vai dizer a que veio em janeiro ou fevereiro, que é o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo,
que tá parecendo que não vai nem lá nem cá, mas se ele ficar em cima do muro, tá muito mais para Ele Jerônimo. vai ficar em cima da, Em cima caixa d'água do Em Tomba. cima da caixa d'água do Tomba é muito bom pro governador Jerônimo Rodrigues. Eu queria que você falasse sobre isso, Niltinho. Esse movimento de prefeitos que hoje apoiam a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues. E tem esse discurso que o próprio seu colega, o líder da bancada de oposição, lá na Assembleia, nosso queridíssimo Thiago Corrêa, que eu sei que você tem uma boa relação com ele, é um Amigo. querido. Um abraço pra ele. E ele já falou aqui, mas se prefeito ganhasse a eleição, Wagner não teria sido governador em 2006, eleito governador. Aí deu a estatística de Paulo Souto e tal. Até que ponto a gente pode levar essa afirmativa de Thiago Corrêa a ferro e fogo? E como é que você está vendo essa movimentação de nomes importantes? Até mesmo que Zé Ronaldo não vá, mas a gente tem praticamente fechado nomes como Zé Cocá. Matheus e Niltinho, vou interromper, mas está dentro aí tá no ensejo. É uma observação que a CM Neto, teoricamente, perdeu ainda Camaçari, né? Pois Em é, ainda comparação tem com Caetano. 2022, que agora tem Caetano. Ainda tem Caetano. Pois é. Cidade lembrado, polo, né? cidade-chave, né? Foi uma cidade que depositou todos os esforços. E quem sabe, quem vive a política sabe. Sim. Né, tudo que foi feito via Camaçari para construir a política da disputa para a Semineto na eleição de 22. Então, assim, foi uma grande perda. Ele ganha Lauro, mas perde Camaçari. E Camaçari, politicamente e financeiramente, é Tem um muito peso mais, muito maior. muito mais pesada do que... Do ponto de vista Camaçari. quantitativo também, tem do mais que Lauro eleitor, de tem mais Freitas. gente. Exatamente, Exatamente. Então... Lauro praticamente tem de Salvador, tem essa conversão ali, né? É conjugado. Então, por favor, como é que você está vendo esse movimento e até que ponto a gente pode acreditar nessa afirmativa de que prefeito não ganha eleição para governador? É difícil você comparar a época com Paulo Souto. Paulo Souto foi um administrador, Paulo Souto veio de um grupo político liderado por Antônio Carlos Magalhães, mas Paulo Souto nunca foi um governador que tinha uma relação próxima com os prefeitos. Ele não atendia os prefeitos com grande frequência, ou muitas vezes levava mais de ano para atender prefeito. Isso é o que eu ouço de lideranças que viveram aquela época com Paulo Souto. Não estou fazendo crítica a Paulo Souto. E quando atendia em bloco, né? E quando atendia Ele em já bloco. tava 10 prefeitos. E isso até é uma prática do grupo carlista, né? Ali isso você política até constrange de 30 o cara anos pedir, porque atrás. se um pede, o outro pede. Então, era um modelo diferente. E, assim, é diferente de Wagner. Wagner sempre teve o estilo do afago, da atenção, do carinho, do cuidado. E Jerônimo faz isso ainda com intensidade maior. Esse é o grande peso a favor de Jerônimo, essa relação que ele cria direta com os prefeitos. Não tem um prefeito na Bahia que abra a boca para dizer que mandou uma mensagem para Jerônimo e ele não respondeu. Ou que, de alguma forma, o encontrou em algum lugar e foi destratado, foi desprezado. Então, assim, essa relação de Jerônimo não é só também com os prefeitos, é com nós, deputados. Eu falo constantemente com o governador. E esse feedback é importante para que a gente tenha sempre emanado, caminhando junto, fortalecendo os laços. E isso tem pesado muito. Um grande exemplo, Zé Cocá todos sabem a história, rompeu, era presidente da UPB. Foi, voltou, tá voltando. Foi, voltou. E assim, eu não tenho dúvida, Zé Cocá, ele irá caminhar com o governador Jerônimo, não tenho a menor dúvida disso, diante do compromisso que foi firmado. Qual é o compromisso? Não teve voto pelo meio. Eu vou lhe dar isso e você vota comigo. Mas Zé Cocá sempre posicionou publicamente de que a bandeira dele é Jequié. No momento que Jequié receber os investimentos necessários, importantes para a cidade, importantes para o desenvolvimento de Jequié, que ele reconheceria nas urnas o trabalho assim feito pelo governo do Estado. Então, há um compromisso de investimento em Jequié. Se eu não me engano, mais de 150 milhões de investimentos em Jequié. Investimentos esses que uma parte significativa já foi liberada, outras estão sendo liberados. Então, eu não tenho dúvida, Zé Cocá não é homem de colocar palavras no vento. Foi meu colega deputado, é meu amigo pessoal.
Gosto muito dele, acho que ele aí está num campo de... que se tornou uma das referências entre os prefeitos na Bahia. Tem experiência, foi prefeito de uma cidade muito pequena. Quando reelegeu prefeito, foi reeleito por aclamação, não houve candidato adversário. Posterior, de uma cidade muito pequena como Lafayette Coutinho, se tornou deputado estadual, fomos colegas na Assembleia. Bom presidente da UPB, aliás. Foi um excelente presidente da UPB. Quando deputado na casa, apesar dele ter uma experiência maior do que a minha, inclusive, na minha primeira legislatura, mas sempre foi um cara do diálogo, que sentávamos juntos para combinar as votações, para dialogar, falar do partido, juntar com os demais colegas. Então ele tem esse perfil bacana, não há uma vaidade, não há uma arrogância. E ele tem um estilo muito parecido com o Jerônimo mesmo. Eu não tenho dúvida que essa caminhada vai existir. Zé Ronaldo, em Feira de Santana, tem como adversário durante... vamos botar aqui... A vida toda, Zé Neto, o PT. Então... É natural que haja a reflexão dele como candidato ou como prefeito. Poxa, vou votar num governador do PT, mas eu percebo que Zé Ronaldo consegue fazer uma leitura do qual eu costumo fazer. A gente aqui não está trabalhando com sigla, a gente está trabalhando com gestão, com compromisso, com responsabilidade, com cuidado, com zelo, com o município. E Jerônimo tem feito isso em Feira de Santana. Tem programado grandes investimentos que contribuem diretamente com a vida da população de Feira de Santana. E Zé Ronaldo é um excelente político. A gente tem que ressaltar a competência dele, a capacidade dele, a história dele. E não tenha dúvida do legado que ele vai deixar ao longo desse tempo todo na política em Feira de Santana. E eu acredito que a possibilidade, sim, é grande dele vir apoiar o governador, porque eu não vejo nem motivos para Zé Ronaldo apoiar o candidato adversário, o possível candidato adversário nosso, a Semineto. Primeiro que ele foi colocado aos leões em 2018. Né? Uma eleição dada como certa, a derrota, na falta de nome, ou não digo nem na falta de nome, a falta da coragem do então prefeito de Salvador, Assemineto, de disputar o governo do estado, o colocou numa... vamos botar numa cilada, como diz, né? Foi o pescoço na guilhotina, né, deputado? E ele foi. E ele foi. Ele mostrou que ele é grupo, lealdade ao projeto. Aí chega em 2022, Zé Ronaldo recebe de presente, simplesmente vem aqui, tá tudo desfeito, você não é meu candidato a vice, não. Eu vou colocar uma candidata nova nessa disputa, quer dizer. Poxa, ele já vinha construindo, já vinha trazendo lideranças política regionais. É feita também de acordo, né, Nilton? É feito de acordo. De fidelidade, Acordo de confiança. é feito para ser cumprido. Eu poderia muito bem, durante o rompimento do PP com o governo, ter tomado uma decisão de ter saído, mas eu havia ali um compromisso. Agora uma pergunta, Zé Ronaldo em 22, ele ainda estava no União Brasil, né? Em 2022 estava... Aí eu pergunto assim... Ele continua, na verdade, né? Na verdade, ele nunca desfiliou, nunca trocou de partido. Olha meu ponto. Ele achou mesmo que ia ser uma chapa puro sangue? Neto e ele? Mas eu acho que o problema, Fábio, não era esse. O problema foi que Neto prometeu. Depende muito do que a Semineto prometeu. Tenha prometido a ele. Isso a gente não sabe textualmente da boca de Zé Ronaldo e nem da boca de Assemineto. Nunca saberei. O caso é que, e a gente sabe que eu estava nessa coletiva, a gente sabe de bastidor, e muita gente já confirmou, que estava tudo certo, que a família da criatura já estava com as filhas com cabelo feito de salão, todo mundo pronto. Anúncio. E demorou, olha, e a cerimônia de anúncio demorou. Você sabe que a gente estava no outro site. Estávamos juntos. E demorou. Qual é o motivo dessa demora? O cara foi avisado no dia, na hora que ele não ia ser. Isso sim, isso com certeza. Mas ainda assim, ele é um político experimentado. Não estou dizendo que o que aconteceu... Não estou julgando o que aconteceu, de um lado nem de outro. A mim, sinceramente, causou espanto naquela época que ele achasse... bom, eu sou o vice, a primeira coisa que eu ia chegar para a Semineto e falar assim, Semineto, vem cá, mas qual partido que eu vou entrar para a gente fazer essa composição de alianças? A política é feita por aglutinação. Você tem que aglutinar forças. Por que Bruno Reis foi pro MDB?
pela mesma Mas lógica. isso era Mas outra época. Na verdade, eu acho que o que pesou nisso, Fabinho, é o seguinte. A Semineto, praticamente, ele entendia que a eleição dele seria decreto, né? Pois é, isso. Ele não ia enfrentar as Perfeito. Os caras davam Então eles tinham a Semineto certeza eleito. da vitória. Eles não... ao ponto dele, como candidato, falar, eu me preparei para ser governador. Então Não eu vou... existe. Como é que você se prepara para ser governador? Mas eu vou insistir. Eu vou insistir. Aí então, aquela por coisa quê? de faltou combinar com os russos, né, Nilton? Mas vamos lá. Combinar Se com o tudo. plano... Mas você tá certo. Se o plano era... Na Se teoria... o plano era ele indicar alguém dele, independente de qualquer coisa, curiosamente, Ana se filiou ao Republicano, que é um partido que pleiteava essa vaga. Então, assim, tá claro isso aí. Assim, Por que Ana não foi pro PSDB? ó, Que Neto... é o partido de Thiaguinho, o esposo dela. Não, mas você sabe por quê? Porque Neto tem umas dívidas muito grandes a serem pagas com os republicanos. Ainda do tempo que Márcio Marinho abriu mão de vice. E a gente sabe disso. Por isso eu estou lhe dizendo que essa história de partido de coisa puro sangue, pra mim, não faz sentido. E a gente não vai saber nunca. Mas pior. o problema é o acerto, que a gente nunca vai saber porque a gente não sabe o que foi acertado. Mas aí tem uma coisa que é bom pontuar. Se tem um cara que é fiel à Semineto, esse cara chama-se José Ronaldo. Porque ele teve convite do próprio João Roma. João Roma me falou isso. Eu convidei ele, Matheus, para vir para o PL. Eu chamei. Eu falei, Zé Ronaldo, se você tiver um pouco de brio, venha pro PL. É claro que Roma hoje vai dizer que não falou, mas ele me disse isso. E tem como prova meu amigo Johnny Torres, que estava na mesa comigo, ele e Johnny Torres, lá na Rádio Mix. Ele me falou. Eu convidei Zé Ronaldo para vir do PL. Eu acho que até que ele pode falar isso hoje, confirmar. Mas o problema é o seguinte, Zé Ronaldo pegou um rabo de foguete em 2018... Quando a Semineto saiu em cima da hora, disse que não ia ser candidato mais, e que isso aborreceu demais a bancada do próprio União Brasil, na época democrática. Já era União Brasil? Ainda era democrática. Era democrático. Eu ouvi de um deputado, Nilton, que eu não vou dizer o nome, ele me disse, Matheus, ele falou um palavrão que eu não vou repetir, falou, Neto acabou de melar o baba todo da gente agora. E foi o que aconteceu. Porque a eleição de Rui em 2018 foi uma carreta e que fez uma composição de assembleia enorme, gigantesca. Não foi? Foi isso que aconteceu. Então, Zé Ronaldo segurou essa marimba. Pois é, Zé Ronaldo segurou essa marimba. Zé Ronaldo, Zé Ronaldo segurou essa marimba de ACM Neto, coisa que eu não sei se qualquer um faria, não. Eu acho que se tem um aliado fiel hoje e continua sendo de ACM Neto, chama-se Ronaldo de Carvalho. Só uma observação, Fábio, com relação à chapa puro sangue, eu não acho que seja tão espantoso assim ter não, porque tudo indica que a gente vai ter agora aí, né? Já vai roubar minha pergunta. Como diz Jacques Wagner, que falou hoje lá, chapa puro governador. Pode pegar o embalo e fazer a pergunta. Eu chamo de tríplice triunvirato. Pode ser também. O triunvirato. Tríplice coroa, né? O triunvirato que eu chamo. Que é a pergunta que eu ia fazer pra você. Você vai fazer que não foi feita. Ele já deu spoiler. Bora, rapaz, deixa de choro, rapaz. Faça sua pergunta. Daqui a pouco vai estourar nosso horário. Aliás, já está estourando. Deputado Niltinho, qual é a chapa dos seus sonhos no seu campo político esse ano? É muito delicado falar sobre, viu? Falar de sonho, né, Niltinho? Eu tô vendo os grandes líderes, como Jacques Wagner, não quer dizer qual é a chapa do sonho. Rui Costa não quer. Otto não quer. Coronel não quer. Sou eu que vou colocar a chapa dos sonhos. Eu tenho certeza que nós temos aí a oportunidade, que a oposição não tem, de 3 grandes nomes para compor 2 vagas. Essa oportunidade corrobora com tudo que nós falamos aqui da força desse grupo político na caminhada, na história desses quase 20 anos. Eu não me lembro de uma chapa, se tiver, você me diga, de uma chapa com 2 ex-governadores. Eu também não lembro, Eu não lembro, não. E com 2 ex-governadores bem avaliados. Que saíram bem. Foram o caso de Jacques Wagner, que foi quem abriu o caminho, e Rui Costa, que dos dois é o mais bem avaliado. Nas pesquisas, Rui Costa ainda saiu mais alto do que Jacques Wagner. Com 85% das intenções de avaliação de ótimo, Tanto que Rui Costa hoje lidera todas as pesquisas de intenção de voto pro Senado. Você tem aí, olha o exemplo. Jacques Wagner se consolidou como o maior líder da história
da Bahia. Isso é verdade. Com Isso é todo o verdade. grupo que ele conseguiu sequenciar e continuar. Como ele diz, é uma grande verdade de que é o grupo que dá oportunidade. Todos os partidos que vêm para cá crescem. Quando sai, desmonta. Porque, Nilton, haja o que houver, ninguém vai tirar da biografia de Wagner e da história da política que ele foi o cara que derrubou o carlismo na Bahia. Exatamente. Independentemente do que aconteça no futuro. E Mas- sequenciou por 20 anos a gente está E aqui ainda está, encontrando. Então, aí você tem o Rui Costa, que foi um excelente governador. Diga de passagem, muito bem avaliado. E tem aí, na sequência, o nome dele mais lembrado à disputa da vaga do Senado. Aí você tem Ângelo Coronel, senador da República. Tá com todo o direito dele assistir. Cara que tem mandato. Buscar, tem um e tentar a mandato, reeleição, tá no né? posto e tem um grande partido por trás. O maior partido da O maior Bahia partido da Bahia. Se você Verdade. me perguntar, pô, Nilton, um dos motivos de você não ter se colocado na disputa, apesar de ter sido lembrado na presidência da Assembleia, porque eu não tinha um partido por trás. hoje. Isso. Então isso conta muito em qualquer ambiente político. E aqui na Bahia tem sido muito intenso essa força do partido influenciado nas decisões. Então ele tem um PSD. Então você tem realmente uma grande dificuldade de escolher os nomes. Agora, com toda certeza, os nomes que serão escolhidos serão aqueles que vão ter aí na Bahia uma penetração absurda, porque cada um desses, de formas diferentes, tem portas Nilton, abertas. pro Estado. vamos pingar esse fogo aqui agora, rapidinho, ó. Claro que você não vai poder falar pelo cara, mas se Nilton estivesse no lugar de Ângelo Coronel, aceitaria essa proposta que já roda aí, né, nos corredores, na imprensa aberta já, Ângelo Coronel ser candidato, sair lá como suplente de Wagner, e aí naquele exercício de futurologia, Lula reeleito, Wagner ministro de Lula, Coronel com mandato aí, porque Wagner sai. Se Nilton tivesse no lugar de Coronel, aceitaria aí essa proposta? Eu, no lugar de Coronel, aceitaria, como aceitaria no lugar dos outros dois candidatos, que é Rui e o próprio Wagner. Acho que não é demérito para nenhum político que pensa em grupo ocupar espaços estratégicos. Não tem 3 vagas, só tem 2. Então, você ser suplente do Senado com um acordo firmado junto com o presidente Lula. Com a garantia que vai assumir o Com a mandato. garantia que vai assumir o Isso é mandato. diferente. Então, assim, não vejo dificuldade. Eu acho que é muito mais palpável você discutir os espaços que são postos na disputa do Executivo do que você conjecturar, por exemplo, não porque porque na Assembleia, para ser presidente... Exatamente, Nilton. Aí, porque aí é numerologia de ainda pós-eleição. só para concluir, Matheus, ainda no exercício agora não é futurologia. Na realidade, né, sendo realistas, aqui nós temos profissionais de comunicação, você político aí, deputado experimentado e comprovado, né? Obrigado. O que é que Coronel tem de opção, né? Aceitar ser candidato, sair lá como suplente, ou sair candidato lá na chapa de Assemineto, né? Que tudo indica que vai ter um páreo duro pela frente, né? E eu acredito, e aí só complementando o que o Romulo disse, isso é uma opinião muito pessoal, que nesse momento o Coronel entrou num caminho sem volta. Inclusive o senador está convidado para vir aqui, Não, né? Falar O senador, de Nilton, os senadores, inclusive meu amigo Otto Alencar, que eu já chamei, e aproveitar que ele está de recesso do Senado para ele vir aqui, viu? Então vamos fazer essa articulação. Mas só complementando o que o Romulo disse, isso é uma opinião muito pessoal, Fábio, é o seguinte, eu acho que hoje Coronel está traçando e entrou num caminho sem volta, porque de um tempo para cá, parece que ele quer ser maior que o próprio PSD. E isso, de alguma forma, tem irritado o senador Otto Alencar, que é compadre dele. Então, Coronel faz parte de um partido que hoje tem o maior número de prefeituras na Bahia, que tem um líder e um presidente, que é um senador destacadíssimo, que todo mundo sabe, e que hoje é um cara que tem tinta na caneta, parafraseando Marcelo Nilo, que tem tinta na caneta e muito mais do que muita gente. Então, eu acho que Coronel hoje se colocou numa sinuca de bico. Ele está emparedado.
E aí o que é que faz? É uma decisão difícil, mas que vai ter que ser tomada, né? É. O tempo é curto, a gente tem até março, é a janela eleitoral. Coronel, ele faz parte de um partido, mas ele não é detentor de um partido. Isso. Então, na Bahia, você tem poucos que detêm partidos. Você tem Otto Alencar, você tem Gedel. Ilúcio. Você tem o senador Wagner, o homem E forte Lídice do da PT, Mata. E Lídice da Mata no PSB. Carleto Novante. E Carleto Carleto no Avante. avante hoje. Então são Só. hoje os detentores de partido que têm a condição de escolher quem vai jogar no tabuleiro, seja numa eventual vaga de Senado. Isso. Fora esses, somente os partidos que são realmente da base de ACM Neto. Então eu acho não tenho dúvida, vai chegar num consenso. A gente sabe que a temperatura vai esquentando, as coisas vão acirrando. É um momento de decisão, não só para os senadores, dos deputados também, como tem sido perguntado para a gente que partido vai, deputado estadual, deputado federal. Agora, acho que a história vem comprovando, né, de que arriscar tudo para ir para um lado que eu não tenho a menor dúvida que o outro lado será derrotado nas urnas nesse ano. Eu não Por tenho a menor falar dúvida. nisso, qual é a chapa esperada? Claro que você vai para uma eleição, um grupo, a gente não escolhe adversário, né? Sim. Mas na sua concepção, qual vai ser a chapa de ACM Neto? Olha, por muitas vezes eu já disse, alguns até ficaram incomodados, dizer que a ACM Neto não é candidato. Então vou fazer diferente. Eu acho que ele tem que ser candidato para a sobrevivência política dele no processo, passar fora dessa eleição. Eu acho que para ele é danoso como político e líder do grupo dele, ele é o líder do grupo dele. Eu acho que ele terá dificuldade de escolher toda a composição de chapa. Eu só vejo uma chapa definida, que é João Roma, numa vaga do Senado. Porque tem um partido grande, porque tem um partido forte e é dono do partido. Então, é a única composição que eu tenho certeza Está que... numa posição muitíssimo confortável. Confortável, ele está na posição. Existe, assim, eu já ouvi de alguns, inclusive dizendo, não, o Coronel é candidato ao Senado de toda forma, mesmo com Rui, Wagner é candidato. Lembrando que ele pode ser avulso também. Ele pode ser candidato a avulso. Ele pode ser avulso. Pode ser uma decisão que ele queira tomar. Isso pode também fortalecer o próprio João no processo político. Você começa a fatiar no campo governista. Então, eu acho que a grande dificuldade que Neto tem, ou se não for ele o candidato, será formar essa chapa. E eu não tenho a menor dúvida que no dia 4 de outubro de 2026 nós vamos vencer com Jerônimo na Bahia, com Lula nacional, e vamos fazer a maior bancada de deputados da história da base do governo. Nós vamos ter mais de 2/3 da bancada estadual. Aproveitando que ainda temos tempo, daqui a pouco a gente encerra, mas ainda temos tempo, porque começamos um pouco depois, aproveitar para pedir para você acessar mundoba.com.br, onde quer que você esteja, para curtir também o nosso YouTube, curtir, comentar, rever se você já viu e ver se você não viu os episódios anteriores. Nós entramos numa nova temporada que pega fogo e vai pegar fogo porque é ano de eleição. Então, temporada nova que está sendo hoje iniciada, startada pelo deputado estadual Niltinho, o líder do PP na Assembleia Legislativa da Bahia. Presidente Lula hoje lidera todos os cenários de intenção de voto, inclusive no primeiro e no segundo turno, não é? Com os nomes já postos aí de Flávio Bolsonaro e até em pesquisas com o nome do próprio Tarcísio e de Michele Bolsonaro, etc e tal. Nós já estamos em janeiro, já chegamos no meio de janeiro. Presidente Lula, a popularidade continua em pesquisa, intenção de voto alta, a popularidade dele oscila, a rejeição ao governo oscila. Lula chegando do jeito que está aí hoje, bem na eleição para governador, você acha que Jerônimo até
pode levar essa eleição no primeiro turno, até por uma questão que a gente falou aqui de matemática, se só tiver ACM Neto e Jerônimo, obviamente a eleição vai ser decidida no primeiro turno. Mas eu quero que você fale da força de Lula novamente no pleito. O pleito vai ser nacionalizado de novo e Lula vai ser preponderante para essa eleição novamente, Nilton? Olha, sem dúvida que o peso de Lula será sempre grande na Bahia, pelo reconhecimento que o baiano tem. E a gente tem um povo com muito mais dificuldade financeira. A Bahia não é um estado rico. Então, os programas sociais, a atenção que o governo federal, sempre liderado pelo presidente Lula, teve na Bahia, seja em outros governos ou nesse agora, há um reconhecimento do povo baiano. Você percorre durante a campanha, chega numa feira livre, as pessoas lhe abordam, lhe perguntam assim, você vai votar com o homem? Você vai votar com o nosso pai? É Lula. Há um reconhecimento, é o Bolsa Família, são programas levar água para a zona rural, agora um Vale Gás, Luz para Todos, você tem agora a redução, por exemplo, do custo de habilitação. São ações que você atende a grande parcela do povo brasileiro. Então, terá sim sempre um reflexo positivo. Eu só acho que não será tão necessário quanto foi na eleição, na primeira de Jerônimo, porque naquele momento Jerônimo era um candidato pouco conhecido na Bahia. Então, ali o peso foi, sem dúvida, a força de Lula. Eu acho que essa eleição Jerônimo vencerá muito bem, com uma vantagem enorme no primeiro turno. Agora ele é governador, né, Nilton? Agora ele é governador. Então, ele terá a força dele somada com a força de Lula para que a gente tenha a vitória no primeiro turno e, não tenho dúvida, uma vitória esmagadora. Perfeito. Considerações, Fábio Lima? 1 hora já? Já estamos chegando. Já. Ainda falta alguma coisa, mas já falamos de tudo, Pode acho. deixar livre para o deputado, Pro deputado- mandar o recado dele aí para nossos espectadores, para seus eleitores. Exatamente. E qual a expectativa? Você define partido em abril, né? Que é a janela? Em março a janela. Em março que é a janela, né? Em março a gente define o partido. Eu quero aqui agradecer a oportunidade, parabenizar. Eu já acompanho o podcast, sucesso absoluto. Cada entrevista aqui tem repercutido no cenário baiano. E aqui agradecer a Rômulo, Matheus, a Fabinho aqui, esse grande amigo aqui de muitos anos. Conselheiro, viu, Matheus? Eu falei aqui no início, amigo. Ele é bom de dar conselho. Só não segue os nossos, mas gosta de dar conselho. Ele fica reservando, porque ele tem que atender outros amigos, né? Se ele entregar todos os conselhos a vocês, não tem reserva pra gente, né? Não tem conselho pra cá. Se ele continuar se queixando de negócio de calvície, eu vou trazer uma peruca pra ele daqui até o São João. Uma peruca com topete. Viu? Uma peruca com topete. Eu tô ficando calvo. Você que fica reclamando, pedindo pra Hilda não tirar foto de Cara não é costa. careca não, olha lá. Pô. Calvo. Mas é muito bacana essa mesa, esse encontro aqui, com muita irreverência. É bom. A gente precisa um pouco disso também. A política realmente é coisa séria, coisa séria. A gente, em momento algum aqui, deixa de tratar com a seriedade, mas com essa leveza, muito bacana e assim, muito feliz. Dizer que, como deputado estadual, a gente está construindo agora um caminho, buscando, esse ano, o 3º mandato como deputado estadual. Então, a gente tem um caminho longo pela frente, a eleição será 4 de outubro. Vamos estar trabalhando muito ao lado do governador Jerônimo, trabalhando para levar investimento aos municípios que nós representamos, os municípios que eu represento, mas também fortalecendo para que os investimentos aconteçam, independente de ser base do governo. Uma das coisas que para mim é impressionante e que eu admiro muito do governador Jerônimo é que ele tem sentado com diversos prefeitos,
Não são diversos, né? Porque não tem tantos contra a gente, né? Nós estamos aí, nós estamos próximos dos 400, dos 417 prefeitos da Bahia, mas esses que ainda não tomaram a decisão de estar com a gente, tem tido também a oportunidade de sentar com o governador, de dialogar, falar sobre a cidade, receber investimentos na cidade, porque independente de partido, independente de bandeira, de grupos políticos, Jerônimo consegue exercer o papel dele como governador, né? Com parcialidade, com compromisso com a Bahia e com os 417 municípios. Niltinho, um abraço, muito obrigado, volte sempre e antes da eleição você volta pra gente fazer um prognóstico mais na boca da eleição, viu? A gente ainda vai conversar muito e você vai dar muitas declarações pro Mundo BA, com certeza. Fábio Lima, um abraço, até a próxima, muito obrigado. Gente, obrigado. Niltinho, mais uma vez, obrigado. Suas palavras generosas com seu amigo aqui. Obrigado. Que bom que você rapidamente identificou que o propósito do Pinga Fogo é exatamente esse. Não à toa a gente aqui, nós três que somos da mesma companhia, mas também somos amigos, nós três, eu, Rômulo e Matheus. O propósito é a gente dar leveza a um assunto que já é pesado. Talvez seja isso o grande diferencial nosso e que realmente a classe política onde eu entro, eu apareço, eu vejo as pessoas comentando comigo, exatamente isso. É tratar coisa séria de maneira leve. E é um grande bate-papo. Aqui é uma mesa de bar sem cerveja. A verdade é essa. Temos até que avaliar isso. Agora, Matheus... Mas a água Vamos avaliar isso. Isso que Matheus estava querendo propor umas mudanças aí para 2020. Vamos fazer uma mudança. Vai ser sexta-feira. Ai, meu amigo, caixão de vela. Eu tô de acordo. Tá de acordo? Não, ótimo. Já quer voltar. Se eu votar, pode já. Já quer voltar. Cara, né? aqui. Aliás, Eu trago aliás, Eu trago uma escolinha, ele bancou um negócio de uma festa de fim de ano que foi cerveja, que até hoje eu me lembro do corre. Hoje tá de ressaca. Graças a Deus essa mão deu tchau assim. Mas obrigado, Niltinho. E também outra coisa que eu acho importante registrar é que, apesar de ser um podcast novo, né? Estamos no 10º episódio? Primeiro esse. 11º. primeiro. É o 11. Aí, ó. O número do BP. 11 é uma numerologia aí, ó. Que não vai ser mais seu número no ano que vem, nesse ano. Tá mudando. É o 11º. É o 11º. E a gente tem sempre aqui na bancada gente de peso, qualidade política. Isso é muito... É um agradecimento, a gratidão a toda a classe política. Porque ele agora é magro. Ele é. Mas é colega de balança. É colega de balança. Vamos lá. Enfim, Você é um ex-gordo descarado. Enfim, mas, gente, obrigado. Até a próxima. Até a próxima, 2026. Promete esse E Pinga-Fogo. peçam pra acessar o Mundo BA, por favor. Vou dar uma de Matheus aqui. Vá, por Gente, favor. não cai o dedinho se você Eu não falei isso hoje, Você né? não falou hoje. Não falei cai hoje. o dedinho se você clicar no Mundo BA. É uma grande novidade. O dedo não cai se você acessar mundoba.com.br. Rômulo Faro, um beijo, um abraço e até sempre. Semana que vem você tá de volta. Obrigado a vocês todos que nos assistem, ao deputado Niltinho, que de pronto aceitou nosso convite e veio aqui enriquecer com seu peso político. Ele não é gordo, é o peso político mesmo, veio enriquecer aqui nossa bancada. E agora, só para finalizar mesmo, a gente falou aqui de nosso querido Pedro Castro, você já percebeu que o fundo também tem um negócio de um karaokê, você já percebeu? Ele gosta. Não, aqui o Matheus... Ele gosta, ele puxa um S. Foi o tempo que ele era garoto do Leblon, ele era garoto do Rio. Flex da amizade com o Pedro Castro. E eu tô achando que Caetano fez aquela música Menino do Rio pra ele. Você não prestou atenção? Eu prestei atenção. Vamos esquiar. É que ele já bebeu muita cerveja com Pedro Castro. No Pedro posto Castro, nove. Posto 9. Ipanema Leblon. Abraço, Pedro Leblon. Castro. Você, muito obrigado, Niltinho, Fábio, meu querido Rômulo Faro, agradecer o apoio técnico na produção de Hilda Santa Rosa, agradecer ao Mago dos Botões, nosso querido Matheus aí, em mais uma nova temporada, agradecer aos estúdios 585 e agradecer a você pela grande paciência, pela grande audiência. Muito obrigado, a gente volta semana que vem, guardado, resguardado e salvaguardado pela força de Deus, caminhos abertos por Deus de bondade e orixás de luz. Tchau.